O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, irmãs. Que alegria estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu sou muito edificada todas as vezes que eu venho pela vida da pianista. Ela sempre fala coisas que edificam muito ao nosso coração e é engraçado porque... Engraçado não, né? A gente vê o trabalhar de Deus, porque tudo que ela disse eu falei, nossa, é exatamente o que eu vou falar. Como Deus vai confirmando aquilo que Ele vai colocando nos nossos corações. Eu sinto a mesma inquietação. Eu sinto que nós precisamos tomar uma postura diante da presença do Senhor. Nós precisamos nos tornar mulheres radicais no sentido das coisas do Senhor, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre pausas necessárias para a gente prosseguir. A gente é inspirada no mundo de hoje a correr, a fazer, corra, faça, pense em você. A sensação que a gente tem é que quando a gente tira um tempo para a gente vai ficar para trás. Quando a gente tira um tempo para a gente, ou a gente decide dar um tempo do que o mundo coloca para nós, a gente sente como se a gente estivesse perdendo. Mas eu quero meditar com vocês essa tarde sobre isso. Mas antes de eu ler a palavra, que é a parte mais importante, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e dissesse ao Senhor o que você deseja nessa tarde. Às vezes eu tenho a sensação que a gente vem à presença do Senhor sem expectativa, sem a convicção de que Ele vai falar conosco. Mas Ele está aqui. Ele passeia no meio da sua igreja. Ele pode te tocar. Ele pode, nessa tarde, fazer com que você saia daqui com o coração leve, confiante. Ele pode dar certeza que Ele tocou a sua filha nesse momento. Amém, irmãs? Eu acho que é maravilhoso quando a gente adentra a presença do Todo-Poderoso com essa convicção. Ele vai falar comigo. Ele vai falar ao meu coração. Ele está aqui e Ele conhece. Nós precisamos dessa expectativa santa. Por isso eu quero orar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Viemos aqui com um único propósito, Deus, de prestar o nosso culto ao Senhor. Desejamos, ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nessa tarde, Senhor, nos exorte, nos encoraje. Abra, Senhor, os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e o nosso coração, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja semente nessa tarde no nosso coração e que a gente saia daqui praticantes, convictas, ó Deus, de que nós precisamos de mudança na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a enxergar aquilo, Deus, que muitas vezes nós não conseguimos ver. Aquilo que muitas vezes, ó Pai, nós vamos na correria, no piloto automático e a gente não se dá conta que não tem agradado o Seu coração, ó Deus. Senhor, fala conosco como o Senhor já tem falado desde as canções. Continue falando, Senhor, através da Sua palavra. E que nós possamos, ó Deus, ao final deste culto dizer: Pai, obrigada porque eu sei que o Senhor falou comigo. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãs, vamos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos abrir em Atos 9. Atos 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Até aqui, irmãs. Senhor, essa é a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para falar a vida das minhas irmãs, ó Deus, a começar em mim. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãs. Irmãs, é maravilhoso esse relato da conversão da vida de Paulo, né? Porque os outros apóstolos, é bem sucinto o que Jesus fala, né? Jesus o chama, eles começam a seguir. Mas de Paulo é interessante porque é profundo. A Bíblia diz que Paulo, nesse momento aqui, eu fico imaginando quando a Bíblia diz que ele, respirando ainda, ameaças e morte contra os discípulos. Eu fico imaginando aquela respiração ofegante, sabe? De raiva, de ira, querendo realmente procurar aqueles que seguiam a Jesus. E ele vai até o sacerdote e pede cartas para perseguir, então, os cristãos. E eu achei, nossa, como a narrativa de Lucas é detalhada, né? Ele diz que ele queria perseguir tanto homens quanto mulheres. E onde há mulheres, há crianças, né, gente? Sempre tem ali crianças, adolescentes, filhos, principalmente naquela época, que não havia creches, né? Não havia escolas particulares, não havia tantas coisas para se cuidar. E eu fiquei pensando, como que Paulo tinha coragem de pegar essas pessoas, prender? A gente sabia que era de uma forma bem rude, né? Contando assim, a gente às vezes não imagina quão cruel era isso. Mas Paulo está caminhando e ele tem um encontro com a pessoa maravilhosa de Jesus. Naquele momento ele cai, e é interessante porque quando ele cai, ele não consegue nem se levantar. É um paradoxo, né, o encontro dele com Jesus, porque Paulo era quem, gente? Paulo era um homem estudado, um homem que tinha as suas credenciais muito conhecidas naquela época. Afinal de contas, ele aprendeu do grande mestre Gamaliel, era um dos maiores doutores daquela época. Paulo, ele tinha ali o seu orgulho do seu pedigree, da sua linhagem, era isso que ele fazia questão, respeitado. Onde chegava, todo mundo temia Paulo. Tanto é, gente, que ele simplesmente vai ao sacerdote e pede cartas, tamanha autoridade que ele tinha. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Ele não consegue nem sequer se levantar. Ele é levantado por seus amigos, e um homem que tinha toda a ousadia, que tinha toda a ação, se vê diante de uma situação de impotência. Porque ele levanta, mas ele não enxerga um palmo à sua frente. E ele precisa então ser conduzido pelos seus companheiros de viagem. Gente, imagina o desespero para ele. Para um homem que sabia exatamente o que queria fazer, o que fazia, estudou. De repente ele se vê sem saber o que fazer e ainda mais totalmente dependente de outra pessoa. E é interessante que quando você lê o versículo 6, o Senhor diz: levanta-te e entra na cidade. E não dá mais instrução para ele. Você vai simplesmente se levantar e vai entrar na cidade. E lá as pessoas vão te dizer o que fazer. E aí então os amigos levam ele até a cidade e ele fica na casa de Judas. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos mergulhar nessa história bíblica. Imagine que você fique cega agora. Claro que é só uma imaginação, graças a Deus.
Na sua casa, você conhece onde estão as coisas. Você consegue tatear e você consegue ainda achar. No escuro a gente faz isso. Agora imagina a situação de Paulo. Cego, numa terra estranha, na casa de um estranho. Uma casa que não era sua. O que ele poderia fazer, gente? Cego, numa casa que, se ele tentasse se levantar, ele precisaria da ajuda de alguém. Ou, no mínimo, ele esbarraria em alguma coisa. Tudo que Paulo tinha que fazer era o quê, gente? Ficar sentado ou deitado. Porque ele não tinha condição de se mover. E sem ver algo externo, para onde ele podia olhar? Se ele não consegue ver coisas novas, ele só tinha um lugar para olhar, para dentro. Ele só podia fazer uma reflexão de tudo que ele tinha vivido até aquele momento e começar a pensar, meu Deus, não é que aqueles a quem eu tirava sarro estavam certos? Não é aqueles a quem eu persegui estavam com a razão? Não é que Estevão, a quem eu assisti, quando foi ali duramente assassinado, eu estava ali, e ele começa a refletir, 3 dias refletindo, e a Bíblia diz que ele não come, não bebe, ele só ora, ele só começa então a fazer a sua oração diante de Deus, fazendo o seu autoexame. Eu achei isso maravilhoso, porque muitas vezes, irmãs, a gente tem um encontro com Cristo, e a gente não percebe, ou a gente não se dá conta que não dá mais para viver da mesma forma. Paulo, a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus, vocês já perceberam como é radical a mudança da vida dele? Paulo perseguia, agora ele passa a ser perseguido. Paulo era a pessoa que tinha crédito na sociedade, agora ele passa a não ter crédito. Paulo era o que espancava, e se você ler Atos um pouco mais para frente, há um momento que os discípulos têm que tirar ele da cidade, porque ele tinha sido espancado a ponto das pessoas acharem que ele estava morto. Que mudança radical, né? Se a gente olhar nessa perspectiva, a gente pensa, coitado de Paulo depois desse encontro. Mas aí a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que Paulo se torna o maior missionário que nós já tivemos na história. O homem mais influente de todo o Ocidente. A Bíblia diz, quando a gente vai lendo, que Paulo ele encontra o verdadeiro sentido da vida dele quando ele então cai em si, né? Ele cai em si nesse momento do encontro com Jesus e vê como ele estava levando a sua vida. Um pouquinho mais para frente, quando a gente vai no capítulo, deixa eu ver aqui o número, irmãs. Eu acho que é aqui. No capítulo 16, a partir do verso 6, tem um outro relato mais ou menos dessa forma. Paulo ele está na sua 2ª viagem missionária e ele está tentando ir para uma região, depois que ele já tinha percorrido toda a região frígio-gálata, ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. Depois, gente, ele tenta ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus o impede de ir. E o que Paulo faz? Paulo vai dormir. Paulo, juntamente com Lucas, com Timóteo, eles vão dormir. E enquanto Paulo está dormindo, então ele vê um homem macedônio dizendo, passe a Macedônia, ajuda-nos. Ou seja, enquanto ele dormia, enquanto ele descansava, veio a palavra do Senhor a ele e o direcionamento. Interessante porque nós somos estimuladas à correria. Nós somos estimuladas ao fazer mais. Nós nos orgulhamos quando nós temos o rótulo multitarefas, né? Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que nós mulheres adoramos dizer, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, irmãs, quando eu olho para a nossa sociedade, eu fico pensando até que ponto isso realmente tem nos acrescentado. Até que ponto a gente tem realmente vivido da forma que Deus deseja para nós. Porque Jesus diz que para nós entregarmos a Ele todo o nosso fardo, todo o nosso cansaço.
Mas quando a gente olha para a nossa vida, nós todos os dias vamos colocando cada vez mais peso, cada vez mais obrigação, como se a gente tivesse o tempo todo que está performando. Não é assim? E a gente se sente até culpada quando a gente tira um tempinho para nós. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, irmãs, eu percebo que muitas vezes a gente dá justificativas legítimas para desobedecer a Deus. Uma das estratégias de Satanás na nossa geração é usar aquilo que é legítimo para a gente não perceber que nós estamos desobedecendo a Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha a semana inteira e quando chega no domingo a gente diz assim: eu não vou ao culto porque eu estou muito cansada. E aí vem uma vozinha e diz assim: tá tudo bem, você merece, você trabalhou a semana inteira. Assiste online mesmo, fica em casa. Quer ver uma outra coisa? A gente diz que Deus é a nossa prioridade, né? A gente fala que nós somos fiéis no dízimo, mas Deus não pede o dízimo apenas financeiro. Deus pede o dízimo do nosso tempo. E aí a gente diz assim: eu não vou levantar meia hora mais cedo, porque se eu levantar, esse sono vai me fazer falta no meio da tarde. Vai mesmo, irmãs. Com certeza vai até você se acostumar. Mas são coisas legítimas, mas que a gente vai abrindo concessões e nos afastando de obedecer aquilo que Deus pede para nós. Então, o domingo que é dia do Senhor, a gente cede. Chegou visita, a gente diz aqui, assim: eu não vou à igreja hoje porque eu tenho visita em casa. Só que você se esquece que essa é uma oportunidade que Deus mandou essa visita na sua casa para que você os trouxesse à igreja. Para que você os trouxesse para ouvir a palavra de Deus. Aí a gente diz assim: mas eu corro tanto porque eu preciso dar o melhor para os meus filhos. O melhor que você pode dar para os seus filhos é ele ver a sua disciplina de oração. É os seus filhos ver a sua disciplina para com as coisas do Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar. Essa semana eu atendi no meu consultório uma família cristã. E a mãe me disse: Tati, eu queria muito que a minha filha fosse estudar nos Estados Unidos. Eu queria muito que meu filho fosse um grande jogador. E então eu sacrifiquei os domingos na igreja para que ele pudesse aprender esse esporte. 13 anos se passaram. E essa mãe chorando no meu consultório dizendo: eu não sei o que fazer. Porque a minha filha assumiu que é lésbica. E ela diz que me odeia. Concessões legítimas, irmãs, é o que tem feito nós perdermos a nossa família. Concessões legítimas é o que tem feito a gente se distanciar daquilo que Deus pede para nós. O Senhor diz: buscai primeiro e... Ele não diz buscai primeiro o reino, não, ele não diz buscai o reino do céu depois que você descansar. Ele não diz buscai o reino do céu quando você estiver bem. Ele diz buscai primeiro. Está mal, está passando por dificuldade, eu digo isso na minha igreja: irmã, você está passando dificuldade em casa? Vem arrebentada para a igreja, que você vai ter abraço, você vai ter consolo. Essas concessões, irmãs, são as maiores armadilhas que Satanás tem usado na nossa vida e na nossa família. Concessões, a gente chega em casa, vai jantar, e aí é o momento da gente fazer refeição à mesa, agradecer ao Senhor por tudo. E o que a gente faz? Cada um no celular. Concessões que estão destruindo a nossa família, a gente não está percebendo. Nós precisamos voltar um pouco e entender que ou a gente dá um passo de sermos radicais. Radicais não significa, irmãs, ser endurecidas. Radical é o seguinte: Deus é a minha prioridade. Quanto a isso, não tem negociação. Quando eu me casei, eu me lembro que eu não tive família e um grande medo que eu tinha, assim, eu não cresci com pai e mãe, era: meu Deus, como é que eu vou construir uma família? E aí eu fui orar e Deus disse para mim: Tati, se você colocar no seu coração que o divórcio não é uma opção para você, você só tem uma saída: fazer dar certo. Insistir, persistir. E eu trouxe isso para a minha vida, irmãs.
Eu trouxe isso para a minha vida cristã. Com Deus não há concessão. Aquilo que Deus deixou claro na sua palavra, domingo é dia do Senhor, não tem concessão. Não tem negociação. A prioridade de manhã, antes de você acordar, se você acordar 15 minutos para buscar ao Senhor, isso não vai fazer grande diferença no seu sono, mas vai fazer grande diferença no seu relacionamento com Deus. Deus é a sua prioridade pela manhã. Nós cantamos isso ao Senhor. Consagro tudo o que tenho, tudo o que sou. Será? Ou será que nós estamos concedendo a Deus aquilo que sobra? E aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Por que eu usei o apóstolo Paulo, irmãs? Porque a vida do apóstolo Paulo é doída. Antes de encontrar Jesus, se a gente seguir um pouquinho mais Atos, quando ele vai se defender diante de uma corte, ele começa a discursar, e aí você fica pensando, meu Deus, a vida dele deu uma reviravolta, quanto ele sofreu, e Jesus fala isso. Ele vai aprender quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmã, seguir Jesus não é de graça, tem um preço, mas é um preço maravilhoso a ser pago, que eu e você precisamos saber disso. E aí a gente fala, Tati, mas o que isso tem a ver com pausas? Porque se nós não pararmos agora e olharmos para o nosso coração, como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, examina-me. Ele está dizendo para Deus examiná-lo. Ele não está dizendo, eu vou me examinar. Porque se eu me examinar, sabe o que eu vou dizer? Ah, mas eu mereço ficar um pouquinho mais na cama. Mas não precisa ser tão radical assim. Deus entende, Deus sabe. Mas o salmista diz, Senhor, examina-me. Vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor sabe quando eu trabalho, o Senhor sabe quando eu não trabalho. Irmãs, nós somos um flagrante constante diante de Deus. Constante. O melhor que nós podemos fazer é uma análise. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que eu vejo grandes transformações na Bíblia, houve pausas. Vou te dar um exemplo. A rainha Esther. O que ela fez quando o povo judeu estava sendo perseguido? O que ela fez, gente? Conclamou um jejum de 3 dias e oração. Todo o povo vai jejuar, todo o povo vai orar e depois eu vou falar com o rei. Ela foi na força dela? Não. Primeiro ela orou, primeiro ela jejuou, primeiro ela se consagrou, depois ela foi pedir o favor do rei. Para aí? Não. Neemias. Neemias está ali servindo o rei, aí ele tem a notícia da casa dele. Olha, a tua cidade, a cidade da tua família está em frangalhos. Que dó. Ele se levanta e sai para reconstruir o muro? Não. Ele senta por dias e chora na presença do Senhor. Antes dele falar com o rei e pedir, rei, você me dá carta para que eu possa reconstruir os muros da minha casa, da minha família. Ele faz o quê, gente? Ora, jejua, depois ele vai falar com o rei. Quer mais histórias? Jonas. Jonas não quer obedecer ao Senhor, o Senhor permite o quê? Que ele seja engolido por um peixe. E ele passa quantos dias ali? 3. Parecido com Paulo, não? Deve ter refletido, porque dentro da barriga de um peixe não tem espaço. Então, o que ele podia fazer era ficar quieto e refletir em tudo que ele tinha feito e o quanto ele tinha desobedecido. E aí nós temos um exemplo maior que todos esses. Jesus, um pouco antes de ir para o momento derradeiro, que é ali quando ele vai se entregar naquela cruz por mim, por você, para que nós estivéssemos aqui hoje. O que ele faz? Vai para o Getsemane, se retira, vai orar, chama alguns. Mas aqueles discípulos que ele chamou, coitado, eles dormiram, eles não conseguiam ficar acordados. E Jesus passou horas ali na presença de Deus, antes que ele pudesse cumprir a sua missão, e ele sendo 100% homem, 100% Deus. Como é que nós podemos continuar na nossa arrogância, achando que nós podemos nos levantar e sair para viver, sem primeiramente estarmos na presença de Deus?
Essa é uma época, irmãs, que nós fazemos o quê? Metas, avaliações. Deixa eu ver como foi o ano de 2021. Deixa eu ver quais são as metas que eu quero para 2022. Eu quero perder tantos quilos, eu vou começar a academia, eu vou ler a palavra o ano todo, vou fazer um cronograma, e a gente estabelece várias metas. Quando chega em março, o que acontece? Abandonou a maioria das nossas metas. Por que nós fizemos isso? Superficialidade. A gente faz na superficialidade, a gente olha e diz, eu vou fazer isso. Mas existe uma coisa que nós devemos fazer. Nós não podemos entrar 2022 sem fazer uma análise de como está a nossa vida com Deus. Nós não podemos terminar 2021 com um ano difícil como foi, mas o fato de nós estarmos aqui, nós já temos muitas coisas do que agradecer ao Senhor. Sem olhar para o nosso coração e dizer, Deus, examina, mostra para mim. Porque, irmãs, tudo que o mundo quer é que você viva no automático. E você bata no peito o quanto você corre. Só que saiba o seguinte, quanto mais você corre, menos dependente de Deus você está. Não se engane, eu já fui assim também. Nós precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E eu vim aqui essa tarde exatamente para isso. Para proporcionar para vocês um momento de reflexão. Um momento onde você pode olhar para o seu coração e dizer, 2021, eu termino ele mais próxima do Senhor. 2021, eu posso dizer que o meu relacionamento com o Senhor cresceu. Eu posso dizer que eu levei quantas pessoas a Cristo, falei do meu Salvador a quantas pessoas. Qual é o seu saldo? As empresas fecham e fazem o balanço. É o momento de nós fecharmos, porque nós temos a maior missão. A maior missão Jesus nos deu. A esperança do mundo está na igreja, irmãos. Não está em outro lugar. Eu e você portamos a mensagem de esperança para as pessoas aí fora. Mas o que nós estamos fazendo com ela? Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, se você continuar lendo um pouquinho, depois Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele, ele retoma a visão e ele se assenta para aprender com os discípulos. Mas daí um pouquinho ele já está fazendo o quê? Pregando. E nunca mais ele para de pregar do que Cristo fez na vida dele. E é engraçado que todas as vezes que ele vai diante de uma plenária, porque ele ia nas sinagogas para pregar, diante dos grandões da sua época, ele começa falando do quê? Do seu testemunho. Não existe nada mais poderoso do que você contar o que Cristo fez na sua vida. Você precisa saber quem você era antes, quem você era depois de ter conhecido a Cristo, quem você se tornou depois. Eu acho interessante que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Tati, mas eu nasci num lar cristão. Nascer num lar cristão não significa que você nasceu de novo. Eu quero saber qual é o momento que você nasceu de novo. É isso que tem que estar claro para você. Porque, irmã, se não tiver claro na sua cabeça, antes eu era assim, depois que eu conheci a Jesus, isso transformou a minha vida. Você precisa parar e pedir para Ele te mostrar. Quando a gente volta aqui para a vida de Paulo, a gente vai caminhando, e vendo que a partir desse momento ele só vive para a dependência de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele consulta, ele busca. Por isso que ele teve tanto sucesso, né? Tanto êxodo naquilo que ele se propôs a fazer, que era pregar o Evangelho. E nessa tarde, quais são os compromissos que você vai assumir com o Senhor para 2022? Vamos fazer uma análise? A sua casa tem culto doméstico? A sua casa tem um altar ao Senhor? Você leu a palavra de Deus com profundidade esse ano? Quanto tempo você gastou em oração, você investiu em oração? Esse é o balanço que nós devemos fazer, irmãs. Não podemos terminar 2021,
entrar em 2022 sem fazer a nossa pausa e pedir: Senhor, examina-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Não permita, Senhor, que eu entre em 2022 da forma como eu vivi 2021. Eu quero te convidar a fazer essa análise. Eu vou chamar a pianista aqui para ela tocar para a gente. Irmãs, nós temos 15 minutos. Eu desejo que você se ajoelhe e faça essas perguntas ao Senhor. Primeiramente, assim: Deus, mostra em mim quais são as concessões legítimas que eu tenho usado para não buscar ao Senhor. Quais são as concessões legítimas que eu tenho usado como historinhas para te desobedecer. Nós sabemos o que o Senhor pede de nós. Nós sabemos. Vamos fazer isso, irmãs? Eu quero orar com vocês. Faça uma autoanálise. Comece a perguntar ao Senhor: você honrou o Senhor com seus dons, talentos e habilidades esse ano? Ou você deixou de servir ao Senhor porque eu não quero me comprometer? Quantas feridas você vem carregando ao longo de 2021? Quais são as pessoas que você tem que pedir perdão? Que você tem que dizer: me perdoe pelo que eu falei? Quais são as pessoas que você tem que liberar perdão, dizer: você me machucou tanto, mas em Deus eu te perdoo. Quais são as palavras que você tem proferido e que não combina com o Senhor? Concessões que nos afastam de Deus. Querido Deus, Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos sair aqui, Deus, dessa tarde renovadas, ó Deus, tendo, ó Deus, um retrato claro, Senhor, de como nós temos vivido, quais são as músicas, ó Deus, que nós temos ouvido, quais são, Senhor, as nossas prioridades no nosso dia, nos nossos domingos. Senhor, mostra-nos, ó Deus, os nossos pecados, revela-nos, Senhor, até aqueles que a gente não tem consciência, e ajuda-nos, Deus, a nos tornarmos mulheres radicais, Senhor. Radicais no sentido, ó Deus, de fazer do Senhor a nossa prioridade. E saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. E saber, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado. E que se nós nos dedicarmos a buscar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor cuidará dos nossos filhos. O Senhor cuidará da nossa casa. O Senhor cuidará dos nossos negócios. Ensina-nos, ó Deus, assim como o Senhor ensinou a Paulo. O Senhor fez com que ele ficasse cego, com que ele ficasse paralisado por 3 dias, para que ele entendesse que não era na força dele, não era no tempo dele e não era do jeito dele. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ter os olhos naquilo que é eterno, Senhor. Quanto sofrimento o apóstolo Paulo teve, mas ao final ele diz que viver para ele era lucro, morrer para ele também era lucro, porque ele estaria com Cristo. Essa é a maior certeza que nós podemos ter e o maior legado que nós podemos deixar como mulheres. Ensina-nos, ó Deus, a termos integridade de vida, Senhor, a não cantarmos aquilo que nós não vivemos. Senhor, ensina-nos a entregar ao Senhor tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que pensamos, tudo o que falamos, ó Deus. Que o Senhor seja a nossa prioridade pela manhã, que o Senhor seja a nossa prioridade ao dormir, Senhor. Ensina-nos, Deus, a descansar em Ti. Ajuda-nos, Deus, não nos moldarmos, Senhor, segundo o mundo, achando que de tanto fazermos, de tanto corrermos, nós receberemos a admiração das pessoas. O Senhor diz que quando nós fazemos coisas em públicos, nós já recebemos o nosso galardão, que é o elogio das pessoas. Mas importa mesmo é receber o seu elogio dizendo: vem, minha serva fiel,
Entra no gozo do teu Senhor. Senhor, graças te dou, ó Deus, por essa tarde. Eu te louvo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.